Shalom a todos, meus queridos. Vamos falar agora sobre os tristes episódios que estão acontecendo agora na Síria. Estão acontecendo genocídios, massacres e aquilo que é chamado de limpeza étnica, que de limpeza obviamente não tem nada, porque é uma grande sujeira. Temos recebido informações, relatos. Eu vou ler para vocês mensagens diretamente da Síria, em árabe, com a tradução para o português. Relatos chocantes, cenas, fotos, vídeos chocantes do que o exército do governo atual tem feito com as minorias. E a gente está falando aqui de cristãos, a gente está falando de alauítas, a gente está falando de drusos. Os drusos estão mais protegidos, vocês vão saber por quê, e é terrível o que está acontecendo. Para que as pessoas possam compreender toda essa situação, eu vou começar agora uma apresentação da qual vocês vão sair PhD no assunto. Vamos lá. Vamos em frente. Aqui é um vídeo de um jornalista, Dr. Ahmed, onde ele fala sobre o que está acontecendo ali, e eu fui atrás dos comentários. Prestem atenção nos comentários de sírios que estão ali nesse momento, e Deus me livre, mas vai saber quantas dessas pessoas já podem ter sido assassinadas. Então vamos ler aqui primeiro o comentário de Mariam. Que Deus lhe conceda sucesso. Ela está falando isso para o repórter. Envie os vídeos para países fora da Síria. Eles estão nos matando e jogando os corpos no mar, para que ninguém saiba se estão queimando. Mariam. Próximo comentário. Professor, pedimos que envie todos os vídeos que comprovem crimes e massacres às autoridades internacionais competentes. Os massacres que a história testemunha e tudo o que se vê não constituem 5% dos crimes que prejudicaram as pessoas e da limpeza étnica. Por favor, ajude-nos. Está aqui o comentário original em árabe. Senhor Ahmed, para a informação, um dia antes do início dos massacres na Síria, um batalhão do ISIS, aquele grupo terrorista, do Uzbequistão chegou à Síria. Ou seja, o que essa pessoa aqui disse é que está havendo uma coligação para fazer esse massacre e outras manobras mais. Aqui, vejam só, estes são descendentes dos Khawarij. Temos hadith, são decretos sobre eles que não tem nada a ver com o Islã. Eles entraram no Islã hipocritamente como vingança contra o Islã, os muçulmanos, o profeta e a sua família. Então vejam só que situação. Aqui a gente está vendo comentários de pessoas, mensagens de pessoas que estão pedindo ajuda. E aqui a gente acabou de ver um comentário de um sunita, que ele diz não, eles são descrentes, e nós temos decretos de acordo com a linha que essa pessoa segue no Islã, de que essas pessoas não são muçulmanas, de que os alauítas não são muçulmanos. Quem são os alauítas? A gente já vai ver. Agora, esse comentário aqui, eu achei muito forte. Aqui a gente tem o Al-Julani. Al-Julani, hoje ele é o chefe de fato da Síria. Ele se aproveitou, obviamente, da queda do Hezbollah, e vocês já vão entender o que o Hezbollah
parceiro do Hamas no ataque contra Israel, tem a ver com essa situação toda. Quando Israel derrubou o Hezbollah, que já estava há 1 ano e meio jogando mísseis no norte de Israel, então Al-Julani e o grupo dele, eles conseguiram se estabelecer no lugar do presidente Assad. Então vamos lá. Agora o que acontece? Ele está sendo reconhecido, Al-Julani, como presidente, como, quem sabe, um líder que trará a paz e etc e tal. De acordo, obviamente, com líderes do Ocidente. Inclusive, anteontem, adivinha quem esteve com ele? O secretário-geral da ONU. Foi lá abraçar ele, desejar boa sorte. Pois é, aquele mesmo que faz críticas contra Israel 3 vezes por período do dia. Então vamos lá, vejam esse comentário. É proibido apertar a mão de mulheres, mas é permitido matar mulheres na costa síria? Por que essa mulher, ou esse homem, eu não sei, escreveu esse comentário? Porque aqui a gente vê uma visita de uma ministra da Alemanha, lá para a Síria, para reconhecer o governo do Al-Julani, que logo vocês vão saber quem ele é. E aí, quando ela foi dar a mão para ele, como um muçulmano praticante, ele não deu a mão e ele, aparentemente, de forma respeitosa, ele demonstrou que ele não podia fazer isso. Se ela ficou ofendida ou não ofendida, eu não sei. Mas essa pessoa que fez o comentário ficou bastante ofendida. Porque ela disse, engraçado, não dar a mão para a mulher para respeitar a religião, ok, isso o senhor faz. Agora, matar, permitir, fomentar, ordenar o massacre de seres humanos, civis, mulheres e crianças do próprio povo e da própria religião, seres humanos, independente de qualquer coisa, aí o senhor não tem nenhum problema com isso. Mas de onde vem toda essa complexidade? Essa é a pergunta. Por que pessoas do mesmo povo, por que há 500 mil iemenitas árabes assassinados por outros árabes? Está acontecendo hoje em dia isso. Por que eles se assassinam, se matam tanto em conflitos internos? Vamos lá. Quem é Al-Julani? Prestem atenção, é esse homem aqui. Quando ele ocupava a liderança de um grupo que ficou conhecido internacionalmente, infelizmente, por causa dessas imagens aqui. Ele era o líder desse grupo, do ISIS, o Estado Islâmico, que tinha como intuito a criação de um califado, pegando todo o Oriente Médio, para instituir um Estado Islâmico único, sem países, sem divisões, baseado nessa visão religiosa. Então, na realidade, este homem é esse aqui. Isso começa a explicar os problemas que estão acontecendo ali. Agora, para compreender a situação na Síria, é preciso compreender a complexidade da história, da etnia e da religião. Então, em primeiro lugar, muita gente fala assim, lá no Oriente Médio, todo mundo é árabe. Errado, não é todo mundo árabe. Lá no Oriente Médio, todo mundo é muçulmano. Errado, não é todo mundo muçulmano. Os muçulmanos são um grupo só. Errado, existem vários grupos de muçulmanos, várias diferenças teológicas, inclusive com vários desses grupos, considerando o outro grupo não muçulmano, ou herege, como é o caso entre sunitas e xiitas. Vocês já vão entender também por quê. Porque para a gente entender o que está acontecendo na Síria, a gente precisa compreender toda essa complexidade. Não é uma coisa que começou agora. Então, em primeiro lugar, essa região complexa, ela é marcada por muitas invasões e muitas conquistas de terra.
Então, em primeiro lugar, vejam só que coisa que hoje eu tenho certeza que a grande maioria das pessoas não tem nem ideia disso. Os judeus permaneceram na Síria, chegaram à Síria, muito antes do Islã sequer ter sonhado em existir. O judaísmo é muito anterior ao Islã na Síria. Ok? Prestem atenção que coisa impressionante. E como tem informação é bom. Então o judaísmo, com comunidades judaicas significativas em quais cidades? Damasco e Alepo, de acordo com Flávio Joséfos, tem comunidades ali desde a época do Segundo Templo. Eu particularmente tenho vários amigos e trabalhei durante muitos anos com a comunidade de judeus da Síria. E eles são descendentes desses judeus, em grande parte, que nunca saíram daquela região. Vejam que coisa impressionante. Ok. O que mais que a gente tinha ali antes da invasão árabe islâmica? Prestem atenção. Cultos a Baal e Astarte, Ashterot, aquelas divindades pagãs que a gente encontra no Tanar, nos nossos livros bíblicos. Depois, a Síria foi uma das primeiras áreas a se converter ao cristianismo logo após a morte de Jesus. E Damasco se tornou um importante centro do cristianismo primitivo. Ou seja, se você associava até esse momento Síria, Líbano, Egito, Iraque, necessariamente com o islamismo, você está completamente enganado e você está aprendendo uma coisa nova agora. Antes dessas populações serem muçulmanas, a maior parte delas, grandíssima maior parte delas, era cristã. Ok? Agora, quando então elas se tornaram muçulmanas? E por quê? E nem todas. Vamos lá. No século VI, no período de vida de Maomé, profeta do Islã, com a conquista muçulmana, o Islã chegou à Síria. E ele superou rapidamente o cristianismo como religião predominante. Agora, por que tantos cristãos se converteram ao islamismo? Existem vários fatores. Então, um desses fatores é o seguinte: você está lá no seu país e de repente chega um exército forte, um exército motivado de guerreiros com espadas que mataram muitas pessoas nas conquistas. E aí muitas pessoas, por medo, simplesmente por medo, vão lá e se convertem. Também existiu uma outra questão, que era a condição de dhimmi. O que significa dhimmi? Significa um cidadão que hoje em dia a gente chamaria de cidadão de segunda categoria. Essa condição de dhimmi era atribuída para judeus e cristãos. Então, eles diziam o seguinte: na Península Arábica não pode ter outra religião. Assim está escrito no Corão. Então, ou no Hadith, eu não me lembro. Então, os judeus e cristãos foram mandados embora dali da Península Arábica. Lá só podia ter islamismo. Isso desde provavelmente da segunda fase ou da fase final da vida de Maomé. Então, quando eles chegam nesses outros lugares fora da Península Arábica, eles são ordenados a oferecer o Islã para os infiéis. Se os infiéis não quisessem o Islã, então eles seriam mortos. Já judeus e cristãos seria oferecido o Islã para eles, e se eles não aceitassem isso no segundo momento, se eles não aceitassem, então eles poderiam se tornar dhimmi, pagando impostos para serem aceitos na sociedade, e tinha uma série muito grande de restrições a esses judeus e cristãos, e eles deveriam aceitar, da boca para fora é óbvio, que o Islã era superior às religiões deles. Eles não podiam construir templos mais altos que as mesquitas, e tinha uma grande quantidade de itens que não cabem agora de se falar. Então, assim, muitos cristãos não aguentaram a pressão, não quiseram se submeter a todas essas questões e acabaram se tornando muçulmanos.
E também teve a pressão, porque o idioma árabe, a cultura árabe foi trazida com muita força ali, e com o passar do tempo é natural que a grande maioria das pessoas acabe se convertendo. Agora, provavelmente também teve pessoas que olharam aquela nova visão e acharam que era bacana e se converteram por vontade própria também. Agora, foi basicamente assim que Síria, Líbano, Egito e toda aquela região, onde as pessoas na realidade eram em grande maioria cristãs, no período que surge o Islã, se tornou de maioria islâmica. Vamos continuar. Então, vejam só, para a gente entender como é que isso leva a essa situação tão complicada hoje em dia, não só na Síria, mas em todo o Oriente Médio. Então, que povos que a gente tinha ali naquela região? Arameus, assírios, fenícios, gregos, judeus, como eu falei, estavam ali muito antes do Islã. Árabes pré-islâmicos, coptas, nabateus e persas. Hoje, para a gente entender toda essa tensão, vejam quantos grupos étnicos existem. Tem árabes, curdos, armênios. Gente, a gente está falando de etnias diferentes, com idiomas diferentes. Aqui já não é só religiões diferentes, ok? Turcomanos, ciganos, drusos, tudo isso é etnia. Então, essa ideia de que existe um povo só, são todos árabes, não. Por quê? Porque isso aqui é resultado de conquistas, imigrações, conquistas. Agora, grupos religiosos que tem na Síria hoje, alauítas, cristãos, barrais, maronitas e yazidis. Judeus já não tem mais. Os judeus tiveram que ir embora da Síria, na qual eles estavam há mais de 2000 anos, por perseguição religiosa, e também, obviamente, eles estavam lá do lado de Israel. Basicamente, eles não saíram da região nunca. Aqui também tem uma informação muito importante para aqueles que sempre querem dizer que os judeus não estavam em Israel. Imagina, os judeus da Síria, do Líbano, estavam ali desde sempre. Basicamente, eles viviam de forma contígua ou até em terrenos considerados pela Torá, Terra Santa. Vamos lá. Alauítas. Afinal de contas, quem são os alauítas? Você deve estar se perguntando. Eles são de outra etnia? Eles são de outro povo? Não. Eles são árabes. Etnicamente, eles são árabes. O idioma deles é o árabe. Agora, eles são, aqui a gente já vai começar a ver, mais um motivo de cisão e de potencial conflito. O que a gente viu lá atrás? A gente já viu que teve a queda de um regime, a entrada de um outro grupo que, na realidade, faz parte do ISIS, daqueles que degolavam pessoas e queriam instituir um império islâmico fundamentalista. A gente já viu a diversidade que existe ali, étnica e religiosa. E agora vamos entender quem são os alauítas, que estão entre as maiores, ou talvez as maiores vítimas do que está acontecendo hoje. Desse verdadeiro genocídio que a gente está vendo que as autoridades aqui no Brasil não falam, que infelizmente o pessoal que sempre fala Free Palestine, Palestina livre, absolutamente parece que a morte de civis, crianças, mulheres, idosos, homens, inocentes sírios, árabes, muçulmanos, alauítas, não importa. Parece que o importante sempre é só quando tem Israel para criticar. Isso é muito triste. Então eles são árabes, mas eles são xiitas. Rabino, nunca entendi o que significa xiita e sunita. Então vamos lá, vamos explicar. Quando Maomé era vivo, ele tinha as pessoas que andavam com ele, que era a suna dele, eram os companheiros dele. E aí, houve uma questão muito importante logo que ele morreu. O que aconteceu? Quem vai ser o sucessor? E essa é uma questão que sempre é bastante confusa,
quando a gente fala de grandes grupos religiosos e etc e tal. E aí houve uma divergência porque ele tinha um genro que se chamava Ali. Ali, que era genro dele, que também era parente de sangue, entenderam que ele deveria ser o sucessor. Já outros, que deram origem aos sunitas, eles falaram, não, Ali, espera aí, espera um pouco. E aí, na hora do Ali, sempre a hora do Ali era depois, e aí quem acabou assumindo foram aqueles que deram origem à linhagem dos sunitas, ou a dinastia sunita, e no final das contas Ali foi morto. Ali tinha um filho chamado Hussein, e Hussein também foi morto em uma batalha justamente por esses que acabaram sendo identificados como sunitas. O Irã, que não é um país árabe, o Irã é persa, é outra etnia, é outro idioma, eles só escrevem com as letras árabes. Ele foi conquistado pelos árabes islâmicos, a religião deles não era essa. E aí, com o passar do tempo, eles acabaram adotando uma visão diferente, falando, não, a gente não concorda com os árabes. A gente não concorda, eles estão errados. Nós acreditamos que o verdadeiro sucessor é Ali, e, portanto, nós não compactuamos com eles. Hoje, uma das visões mais fundamentadas pelo regime iraniano, não estou falando do povo iraniano, o povo iraniano hoje, em grande parte, já não é mais crente na religião anterior. Há, inclusive, de acordo com amigos meus, pastores, um movimento gigantesco de iranianos se convertendo ao cristianismo. Já estão falando de cerca de 1 milhão. Pois é. E uma outra coisa que eu sei por fontes seguríssimas, é que provavelmente a maior parte, uma grande maior parte, dos iranianos, não aqueles que são fundamentalistas, amam Israel e torcem para que Israel derrube o regime atual. Muito bem. Mas, voltando aqui à história, os iranianos acabaram absorvendo essa ideia ou desenvolvendo essa ideia. Isso deu origem aos xiitas. Os xiitas têm várias diferenças em relação aos sunitas, mas começa principalmente com a questão dos sucessores. Então eles acham que Ali é o sucessor. O que é alauíta, então? Alauítas, que são esses que estão sendo massacrados agora, são xiitas da linhagem que acredita que Ali é mais do que um profeta, ou melhor, é mais do que um sucessor, um halif. Halif significa em árabe um sucessor, mais do que um halif, que ele é uma manifestação de Deus. A título de comparação, somente para tentar ajudar a gente a entender um pouquinho, teria algo a ver com Jesus, no sentido de ser uma manifestação de Alá. E aí, isso faz com que os sunitas considerem eles não muçulmanos. Como a gente viu naquele comentário, que uma pessoa ofende eles e diz que eles, na verdade, não são muçulmanos, etc, etc e tal. Então aqui a gente começa a ver mais um fator. O fator sectário, o fator religioso, xiita e sunita, e depois a gente ainda vai ver que, além de xiita, ele tem mais uma particularidade, que é, eles acreditam que Ali é uma manifestação divina, além de várias outras peculiaridades da visão religiosa deles. Então, para os sunitas, eles não são muçulmanos. Aí a gente pode começar a compreender melhor o que está acontecendo ali. Aqui é uma imagem de Hussein, provavelmente, o filho de Ali, que é uma parte muito importante da visão xiita do islamismo. Então, eles consideram que ele foi um mártir, ele foi morto por aqueles da linhagem dos sunitas, e muito da religiosidade dele está ligado com esse martírio e etc. Aqui, a gente tem uma comemoração que é feita anualmente, se chama Ashura. Isso é feito na cidade santa para os xiitas de Karbala,
como se diz em persa. E ali, como a gente pode ver aqui nas figuras, mas eu não estou conseguindo abrir as figuras, existe um costume de automutilação. Então a gente está vendo aqui, isso aqui é uma matéria da Folha de São Paulo, e quem quiser ver é só procurar na Folha de São Paulo, celebração da Ashura, e você vai ver que eles se cortam muito, homens, mulheres e crianças, e é uma forma deles se recordarem do martírio da morte de Ali e de Hussein. Isso aqui é feito no 10º dia do primeiro mês. Acho que chama Muharram, o primeiro mês para eles. E no Corão a gente pode ver que foi inspirado, digamos assim, pela questão da data, acreditem, no Yom Kippur, no dia do perdão nosso. Vamos lá, vamos em frente. Já expliquei. Agora isso aqui é muito importante. Massacres de sunitas contra alauítas. Então a gente teve, durante a história, e não começa aqui, muitos massacres. É claro que não era toda hora, é claro que tinha sunitas e alauítas que se davam bem, eu não tenho dúvida disso, ok? Mas a gente está falando aqui de linhas gerais que acabam definindo a história. Então a gente teve o massacre de Al-Qusayr, quando milícias sunitas atacaram a população alauíta na cidade de Al-Qusayr, resultando na morte de centenas de alauítas, ou seja, não é de hoje. Isso aqui é quando? 1976. Massacre de Tal al-Za'atar, 1976, e aqui vai, e assim por diante. Então, infelizmente, a gente vê que essa violência não é de hoje, e ela faz parte da história e de vários hábitos culturais das populações locais. Vejam isso aqui. O estudioso sírio Ibn Tamiyya, ele disse o seguinte, ele cita isso aqui é uma fatwa, isso aqui é uma regra religiosa que foi instituída por um sheikh, por um imã, por um líder religioso sunita, dizendo o seguinte: roubem o dinheiro dos nusayris, alauítas. Roubem o dinheiro deles. Dos drusos, e a gente vai chegar nos drusos, ismaelitas. Devia ser um outro grupo dentro do Islã, que eles não reconheciam como fiéis. Matem todos eles, até mesmo seus estudiosos. E as pessoas boas entre eles devem ser mortas para que as pessoas não sejam enganadas por seu bom caráter. Tomem suas mulheres como escravas sexuais. A dizia não se aplica a eles. O que é a dizia? Era aquele imposto que judeus e cristãos tinham que pagar para serem admitidos, tolerados dentro daquela sociedade. Eu realmente precisaria ver a fonte, é muito forte o que está escrito aqui, mas eu recebi isso de pessoas que me disseram que a fonte era muito segura. Quem quiser pesquisar. Agora, infelizmente, a gente conhece um pouco do extremismo e a gente sabe que tudo isso, infelizmente, existe, infelizmente, é possível. Então, vamos lá. Então, o que a gente vê aqui? Que essa cisão, ela não era simplesmente uma questão de eu não vou na sua igreja, eu não vou na sua sinagoga, não vou na sua mesquita. Não. É algo que a gente vê que já vem de tempo com esses ideais de extermínio do outro, de invalidar a existência do outro. Agora, o que acontece? O presidente Hafez Assad, em 1970, ele se torna presidente da Síria. Agora, minha gente, o que acontece? Ele é alauíta, ele é alauí. E aí adivinha o que ele faz? Obviamente, o que ele vai fazer? Ele vai começar a colocar alauítas no governo, ele vai colocar pessoas de confiança dele e também da religião dele. E aí começa o ciclo da vingança
E aí ele começa a agir com mão muito dura contra os sunitas. O que é o interessante dessa história? É que os alauítas, eles são uma minoria ali na Síria. Mas eles acabaram durante muito tempo, desde 1970 até meses atrás, controlando a Síria. Então esse aqui é o pai dele, Hafez Assad, e aqui é o Bashar al-Assad, quando esteve numa visita no Brasil. Esse aqui que caiu há pouco tempo e que fugiu para a Rússia. Então aqui, vejam só, o Assad, o pai, Bashar al-Assad, em várias perseguições contra os sunitas, teve um massacre de Hamá em 1982, que resultou na morte de cerca de 40 mil pessoas, 40 mil sunitas. Ou seja, são do mesmo povo, da mesma etnia e do mesmo idioma. Ok? E principalmente civis, segundo diferentes estimativas. Aí você começa a ver. O que a gente tem? A gente tem uma questão histórica, a gente tem invasão, a gente tem etnias diferentes, idiomas diferentes, religiões diferentes, subdivisões, subdivisões da religião, e aí a gente tem o poder político. E aqui a gente tem mais um fator que eu vou passar assim de raspão, que é muito interessante. Quem é que mandava até a ascensão do Bashar al-Assad? Mandavam os sunitas. Sunitas de famílias poderosas, de clãs poderosos. E eles eram de um partido político chamado Ba'ath. Então vejam aqui figuras muito conhecidas. Quem está aqui? Saddam Hussein, Bashar al-Assad. Ok? Esse aqui era o presidente do Iraque. Por que tem aqui o símbolo da União Soviética? Porque esse partido era um partido pan-arabista. O que significa isso? Eles diziam que não tem que ter países árabes, tem que ter como se fosse uma unidade só. Ok? Agora, o curioso é que havia uma influência soviética comunista muito forte na formação desse partido e na ideologia desse partido. Então é justamente por isso que a gente vai ter, por exemplo, um Iraque que era um país, não era religioso, não era um país fundamentalista, digamos assim. Por quê? Porque o Saddam Hussein, que era um ditador, que massacrou muitos civis curdos, por exemplo, com armas biológicas, de forma muito cruel, centenas de milhares. O próprio Hafez Assad, eles não eram regimes religiosos. Por quê? Porque o partido Ba'ath, ele tem fundamentos comunistas desde sua fundação, que obviamente não coadunavam com religiosidade, principalmente com uma religiosidade exacerbada. E aqui a gente vai começar a ter mais um fator, que é o fator política versus religião. E aqui a gente vai ter Hafez Assad, o pai, com Yasser Arafat, aqui Bashar al-Assad, o filho, deposto há pouco tempo, junto com o presidente Lula. Inclusive, nessa ocasião, o presidente Lula deu para ele essa medalha, que eu acho que é o mais alta condecoração para um estrangeiro, para um presidente estrangeiro. E aqui a gente vai ter um outro grupo, que era contra esse grupo aqui, que é a fraternidade muçulmana ou islâmica, que até hoje é bastante operante em vários países do mundo, inclusive o Hamas, ele está ligado, a ideologia do Hamas é dessa irmandade islâmica. E aí começou uma oposição entre o pessoal do Ba'ath, e não foi uma oposição pacífica, foi uma oposição sangrenta, é claro, e o pessoal da Irmandade Islâmica. Tanto que a Irmandade Islâmica é proibida hoje em vários países muçulmanos, árabes. No Egito ela é proibida. Ela é criminalizada. Por quê? Porque eles querem derrubar o governo e querem instituir Estado Islâmico. E, de novo, o Hamas, ele é exatamente Irmandade Islâmica.
E é por isso que é muito importante que as pessoas compreendam a história, compreendam os diferentes atores, para poder de fato entender quem é quem. E não pegar algo por um recorte e sair dando opiniões aí. Primavera Árabe. Quem não lembra da Primavera Árabe? Aquela grande revolução, os povos pedindo democracia, etc e tal. E começaram várias manifestações na Síria, do próprio povo sírio, pedindo que o Assad fizesse um governo menos corrupto, um governo mais transparente, porque Síria, Líbano, Egito sempre tiveram ditaduras, Gaza, Autoridade Palestina, notoriamente corruptas. E o povo ali estava pedindo, não estavam querendo derrubar o governo, não estavam querendo derrubar. Até porque existia uma parcela da população que gostava do Assad, porque ele, obviamente, tinha uma visão diferenciada com as minorias, ele era parte da minoria alauíta. Mas, por outro lado, como a gente já viu, ele também era mão forte, muitas vezes sanguinário, com a maioria sunita. O que aconteceu? Hezbollah, aí vai aparecer em cena o Irã. O Irã percebeu a possibilidade de entrar na Síria. Como? Ele começa a ver o presidente fraco. Caíram vários presidentes aí no Egito, em outros lugares também caíram presidentes árabes. Eles falaram para o Assad, você vai morrer, você vai ser despedaçado. Como aconteceu com um outro famoso que eu esqueci o nome dele, você vai ser despedaçado. Aceita a nossa ajuda. E o Assad, ele falou, eu vou ter que aceitar a ajuda do Irã. O Irã entra, manda os seus homens do Hezbollah, que quer dizer Hezbollah, partido de Alá, e aí eles começam a massacrar a população sunita da Síria. Foram mais de 500 mil sunitas. A gente não está falando de 100 anos atrás e nem 50. A gente está falando de... Isso aqui parou semana passada. Parou há 1 mês e meio atrás. Por quê? Porque Israel deu um golpe mortal no Hezbollah. Porque Israel matou o líder do Hezbollah. Porque Israel fez aquela campanha com os pagers. E na hora que Israel fez isso, o que aconteceu? Essa grandíssima população síria começou a comemorar, distribuindo doces, baklawa na rua, doces árabes, fazendo vídeos, eu vi vários deles, nas redes sociais, inclusive parabenizando, agradecendo Bibi Netanyahu. Eu vi vários deles. Por quê? Porque eles eram massacrados pelo Hezbollah, que eram o quê? Xiitas, a mando de quem? Do Irã. E a gente está falando de 500 mil mortos, a gente não consegue nem imaginar quantos feridos. É realmente um grande massacre, provavelmente dos maiores da história, com o requinte horroroso de ser de pessoas do mesmo povo contra pessoas do mesmo povo, da mesma religião. E mesmo se não fosse, também seria extremamente condenável e triste. Quando Israel matou Nasrallah e fez toda aquela questão dos pagers e invadiu o sul do Líbano para expulsar o Hezbollah dali, o pessoal começou a entrar nas prisões, entrar nos hospitais, e o que eles descobriram ali na Síria. Agora, a mídia brasileira não falou disso. Você tem que conhecer o idioma árabe, e você tem que entrar dentro do TikTok, você tem que entrar, ou se utilizar de tradução. E eu falo, eles descobriram prisões, verdadeiros edifícios, 10 andares, eu não sei, para baixo do chão. Parece até imaginação, com crianças presas. Idosos que já não sabiam mais nem falar porque estavam há muito tempo presos. Máquinas de tortura de esmagar a pessoa. E tudo isso foi calado. Não teve Free Idlib, que é essa região da Síria.
não teve free nada. E aqui eu falo que é algo muito importante. Se a gente realmente ama o ser humano, então a gente tem que procurar defender, compreender e procurar soluções para que nenhum ser humano sofra isso. Agora, quando a gente não quer ouvir um lado e a gente só finge que só se importa com o outro e não quer ouvir, não quer nem procurar paz, porque quem quer procurar a paz não estigmatiza, ele chama os dois, deixa eu ouvir os dois, deixa eu tentar aproximar. É um silêncio absurdo e continua um silêncio absurdo. Só que agora a bola da vez são os alauítas, e os cristãos e os drusos. Então, cenas tristes, e tem muito disso aqui. Chegamos agora nessa situação atual. O que aconteceu? Al-Julani, o pessoal do ISIS, que eles são inimigos do Irã, porque eles são sunitas e eles acreditam no califado islâmico. Eles não aceitam o Irã porque o Irã é xiita e também porque o Irã tem um governo político de país. Então eles entram ali e eles começam a quebrar as embaixadas do Irã. Eles começam a queimar as fotos, eu vi tudo isso em redes sociais, queimar as fotos dos líderes do Irã. E aí eles partem para a segunda fase e começam a assassinar a população alauíta, que são cidadãos, são indivíduos, como vocês estão vendo aí, mulheres, crianças, idosos, homens inocentes. Claro, e tem gente ruim em todo lugar, mas em geral a população civil não está envolvida. Vejam só, Syrians describe terror as Alawite families killed in their homes. Os sírios descrevem o terror enquanto famílias alauítas, famílias, igual aconteceu em Israel. É a mesma mentalidade. É a mesma mentalidade. Mas quando Israel vai se defender, não, Israel não pode se defender. Agora, o que acontece quando você não se defende? Genocídio. Genocídio. Que é o que está no estatuto do Hamas para fazer contra Israel. Qualquer ser pensante nesse momento deve estar falando, opa, agora eu estou ligando os fatos. Agora eu estou começando a entender essa história de outra forma. Porque se eles estão dispostos a assassinar crianças e mulheres do seu próprio povo, por que eles estariam tão preocupados com as crianças e mulheres deles? Vamos seguir. Aqui esse canal 4News, mais de 400 civis, isso foi no dia 8, hoje já é dia 10, já ultrapassou bastante esse número. Eu vi até 5 mil, o número de 5 mil, não se sabe o número, é um massacre. Aqui, ó. Perdão. Aqui tinha passado 1000. Mulheres na frente dos seus parentes mortos, assassinados. É isso que está acontecendo na Síria hoje. Pela mesma visão, é o mesmo tipo de visão do Hamas. Eles têm algumas diferenças. O Estado Islâmico acha que tem que ter um califado e o Hamas ele quer um Estado. Mas a visão genocida, a visão do ódio em nome de Deus é igual. O método é igual. A falta de respeito às crianças e mulheres é idêntico. E o ódio, o desprezo, a desumanização do diverso, do diferente, é absolutamente igual. Agora, o que está acontecendo com essas populações? Como é que Israel está no meio dessa história toda? Olha aqui. Aqui eles estão com carros, caminhões, carroça cheia de corpos. Sírios assassinados por sírios, árabes assassinados por árabes, mulheres, crianças. Aqui a gente já tem uma outra população. Quem são esses aqui? E que bandeira é essa do lado da bandeira de Israel? Essas pessoas são judias?
Não, não são judeus. Eles são o quê? São árabes. Árabes? Sim, o idioma deles, eles são árabes. O que eles estão fazendo com a bandeira de Israel? E que bandeira é essa do lado? Eles são membros do povo, da comunidade drusa. Os drusos são árabes. Mas os drusos têm uma visão diferente de religião. Por exemplo, muitos deles dizem que eles são descendentes de Jetró, sogro de Moisés. E os drusos que moram em Israel são fidelíssimos ao Estado de Israel, são sionistas, defendem o direito do povo judeu à sua autodeterminação, à sua autonomia, e estão, se vocês querem saber, entre os soldados mais bravos de Israel. Isso aqui são alguns dos soldados do pelotão druso. Agora, o que acontece com os drusos? Isso aqui também é muito impressionante o que acontece com os drusos. Prestem atenção, eu vou ler aqui do jornal israelense. Druzim Besúria, Merutzim Me'achrazá Israelita. Os drusos na Síria estão satisfeitos com a declaração israelense. Israel falou que vai defender os drusos. Por quê? Porque eles também são considerados infiéis. Porque eles também são considerados pessoas que podem ou devem ser discriminadas ou assassinadas, como a gente está vendo acontecer agora. Como é que eles vão conseguir se defender? Eles têm suas armas, eles são guerreiros, mas estamos falando dos drusos da Síria. Por quê? Porque a gente tem uma montanha, a gente tem o Golan, é uma região que separa a Síria de Israel. Os drusos que estão dentro de Israel são israelenses plenos, orgulhosos. Os drusos que estão do outro lado são parentes deles e são simpáticos a Israel, porque conhecem o que os seus parentes dizem. Aí agora o que eles pediram? Ajuda de Israel. Israel agora vai abrir as fronteiras para eles irem trabalhar em Israel, porque eles não podem trabalhar na Síria. A vida deles está ameaçada. E mais, teve declarações de lideranças drusas dizendo que eles querem que Israel anexe o território deles. E que eles querem ser israelenses, sionistas, defensores do direito dos judeus à autodeterminação, porque conforme eles e conforme várias minorias da região, é muito melhor viver num país governado pelos judeus do que está nessas situações toda hora sendo ameaçado em sua existência e sua dignidade. Aqui, agora os alauítas. Tragédia, confusão, balbúrdia de sangue na Síria. Alauim Berayon Meyuhad, aqui uma entrevista com alauítas, o que eles estavam pedindo? Mevakshim Israel Esayeh Lanu, eles estão pedindo que Israel ajude eles. Quem é que podia imaginar uma coisa dessa há 2 meses atrás? Síria, o presidente alauíta, Assad, o pai, Bashar al-Assad, Hafez Assad, os dois foram dos inimigos mais sangrentos de Israel, com mais ódio de Israel. E agora, justamente a comunidade religiosa dele, que ele deixou para trás, ele fugiu e foi embora para a Rússia, está pedindo ajuda para Israel. Pedindo para Israel entrar ali e bombardear o exército do governo atual. Algumas notícias. Regime jihadista da Síria massacra minorias religiosas. Cristãos ortodoxos. São descendentes dos primeiros cristãos, daqueles que se mantiveram cristãos quando o Islã chegou. Cristãos ortodoxos, drusos, alauítas e curdos
tem curdos também pedindo para Israel ajuda. Povos que durante muito tempo alimentaram comunidades que alimentaram ódio contra Israel e contra os judeus, baseados nesse mesmo tipo de visão. Mas quando eles começaram a sentir a visão vir contra eles, alauítas pedem proteção de Israel contra massacres na Síria. Desde quinta-feira, a minoria a qual pertence o ex-presidente Assad tem sofrido ataques atribuídos ao novo governo. Leia aqui o que falaram os alauítas. Nenhum país está respondendo os nossos clamores. Isso é seríssimo. É aquilo que eu falo. Cadê as manifestações de rua em Paris, em Londres, em Amsterdã, em Nova York? Onde é que estão os alunos da USP, da PUC, da FEFELESTE? Onde é que estão esse povo? Onde é que está o Partido Operário, o Partido dos Trabalhadores, o Partido dos Aposentados? Onde é que está a turma feminista? Porque mulheres estão sendo violentadas ali também. Onde é que estão os direitos humanos? Onde é que está o presidente do Brasil? Onde é que está a Janja? Onde é que está... Gente, onde é que está esse pessoal? Eu respondo para vocês. Eles estão no mesmíssimo lugar que eles estavam quando tiveram 70 cristãos degolados no Congo, semanas atrás, e quando tiveram centenas de mulheres no Congo, africanas, negras. Vidas pretas não importam? Parece que não. Parece que é só quando interessa alguma agenda. Centenas de mulheres africanas, mulheres do Congo, foram violentadas e depois queimadas até a morte. E ninguém se manifestou. E agora é o que está acontecendo exatamente com essa população. Comecem a ligar os pontos. Por que então que eles se importam tanto? Será que eles se importam tanto com os palestinos? Porque se eles se importassem com os palestinos, é natural, é óbvio que eles deveriam se importar com os africanos, com as 40 milhões de mulheres que vivem um apartheid. Apartheid! Aonde? No Afeganistão. As mulheres vivem apartheid. Como é que define apartheid? É um país onde a lei do país discrimina um grupo. Agora, ali no Paquistão você tem as mulheres que têm a sua face, o seu rosto, a sua voz criminalizada pelo governo do Talibã, que é amigo do Hamas, que recebeu parabéns do Hamas pela sua coragem, pelo seu bom governo. Começa a ligar os pontos. Começa a sair dessa manipulação toda. Dessa Matrix. Porque se é para lutar pela humanidade, é por todos. Aí eu tô dentro. Por todos. Aí eu tô dentro. Nenhum país está respondendo os nossos clamores, nem árabes. Não tem um país árabe lá defendendo eles, ninguém. Nem mesmo os russos que estão em nossa terra há anos. Israel é o único que pode nos proteger. Quem é que podia imaginar isso? Ele continua. Ele considera o atual governo tão problemático quanto o anterior e teme que as perseguições passem novamente a ser uma prática. Estamos pedindo a você, Israel, e a todos, disse o morador alauíta, não queremos Al-Julani, novo presidente. E o secretário-geral da ONU foi lá abraçar ele, cumprimentar ele 3 dias atrás. Não dá para perceber que tem algo muito errado aí? Tem que ser um cego muito voluntário e com muita vontade de não ver. Bom, é isso. Israel deve nos defender e atacar com sua força aérea todas as facções afiliadas a Al-Julani, o novo presidente, na região costeira da Síria, incluindo Latakia, Tartus e seus subúrbios, disse o morador alauíta. Isso aqui é... Então agora a gente conclui essa nossa verdadeira aula, uma aula magna, para mostrar para vocês o que há por trás desse conflito. E para mostrar para vocês
que não existe algo simplesmente do acaso nesses conflitos. Existem questões históricas muito antigas, existem preconceitos religiosos e étnicos muito enraizados, existem vários grupos étnicos e religiosos convivendo nos mesmos espaços, muitas vezes com preconceito, com ódio e até negando o direito do outro à vida. E existe um ciclo que se renova sempre de massacres e reações e massacres. Existe um ódio religioso tão grande que ele desconhece absolutamente semelhanças étnicas, semelhanças idiomáticas e a mesma origem sanguínea. Porque o que a gente está vendo hoje na Síria, o que a gente viu na Síria durante o governo do Assad, feito pelo Hezbollah, muçulmanos xiitas, a mando do Irã, República Islâmica do Irã. O que a gente está vendo acontecer hoje no Iêmen, com mais de 500 mil mortos e silêncio total de todos aqueles que dizem amar os seres humanos e defender as minorias. Agora você está pronto para começar a entender a complexidade dessa situação. E que não é com desinformação, não é com preconceito que a gente vai poder vislumbrar uma nova realidade. O primeiro passo é olhar para dentro de si e olhar se nós não alimentamos esse preconceito odioso contra os outros, porque quem alimenta isso, independente do povo que ele é ou da religião, ele está completamente equivocado. E o segundo passo é tentar compreender o outro, de verdade, para que você possa, talvez, estabelecer vínculos positivos de paz ou de convívio, ou para que você saiba se resguardar e se proteger da violência, que não poucas vezes se utiliza também da mentira, da propaganda, da manipulação para capturar, para sequestrar não somente seres humanos, mas também a mente das pessoas, a alma das pessoas. Pessoas que, conforme esses perpetradores de violência, Hamas, Hezbollah, ISIS e companhia, almas que só valem para ser manipuladas e depois descartadas, porque eles mesmos consideram elas infiéis. Eu fico por aqui. Eu peço a você que deixe a sua opinião. Eu peço que você escreva aí os comentários, questionamentos e propostas e ideias também para novos vídeos. A gente vai continuar esse assunto ainda, porque a gente tem que falar agora quem é o perpetrador desse crime todo. Quem é Al-Julani? Qual é a ideologia que há por trás? E a gente vai fazer isso numa nova oportunidade. Um grande abraço a todos, Deus abençoe e a gente fica por aqui.